A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é contador, advogado, psicólogo e especialista em gestão tributária para o agronegócio, com mais de 22 anos de experiência. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Faculdade Dom Pedro II e em Psicologia pela Unorp. Possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e Compliance pela FGV. Atua como CFO da consultoria Palim e Martins, onde lidera projetos de recuperação de crédito tributário, compliance fiscal e reestruturação estratégica para produtores rurais e empresas do agronegócio. Ele é reconhecido como referência nacional em recuperação de crédito de ICMS e é especialista em ECRED Rural e ECREDAC. Também ministra mentorias e treinamentos técnicos voltados à capacitação do setor. A sua atuação ganhou destaque com o aumento das exigências fiscais no campo, defendendo a contabilidade como ferramenta estratégica para a geração de resultados. Eu vou entrevistar hoje Altair Heitor e vamos falar sobre inconsistências fiscais que limitam o crédito de ICMS no agro. Altair, seja muito bem-vindo. Eu estou extremamente feliz de falar com você. Divino, obrigado aí pela oportunidade de ceder esse espaço aí para nós falarmos um pouquinho para o agronegócio, né? É um setor, é uma área que eu sou apaixonado em falar com o produtor, com o setor do agro, porque eu vim da roça e eu vejo que a informação, ela é a transformação, ela é a base. E você usa esse canal aqui como base de transformação, levar conhecimento para o agronegócio, para a lavoura, para o campo, né? E principalmente tributos, que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre reforma, sobre ICMS. Então, assim, em consistências. Então, para mim, isso é um prazer, é uma honra poder estar aqui. Muito obrigado pela abertura aí, e de nós podermos prosear um pouco sobre isso. Eu fiquei 2 minutos só falando quem você é, ou seja, experiência na área você tem demais. Nós vivemos um momento em que o que eu mais ouço dos produtores rurais é a dificuldade de se ganhar dinheiro, a dificuldade de se conseguir crédito. Nós tivemos as principais feiras do agronegócio que aconteceram esse ano, já a Show Rural, a Tecnoshow, a AgriShow, e outras feiras, no Rio Grande do Sul também, teve a Expo Direto. Em todas elas houve queda de venda, principalmente na parte de máquinas, porque o produtor rural está sem dinheiro, está descapitalizado. E você afirma que o produtor, muitas vezes, ele busca crédito no banco, mas tendo recurso dentro da própria operação, que seria o crédito do ICMS. Eu gostaria que você explicasse um pouco a respeito desse crédito e se ele ainda é visto como tabu ou se ele é algo de difícil acesso para a maioria dos produtores. Nossa, excelente pergunta, Divino. E esse contexto que você trouxe, realmente, a própria AgriShow, o volume de negócios, né, do agro tem caído. E o alto, né, a nossa taxa Selic, na forma que está hoje, né? Então, crédito, ninguém quer emprestar dinheiro para o agronegócio, advindo também de algumas recuperação judicial que está acontecendo, né, dentro do agronegócio. Mas, cara, e com o crédito restrito, e eu defendo essa tese, sim, porque muitas vezes na porteira para dentro, o produtor rural ele cresceu muito, mas da porteira para fora, que é documentos,
essa parte fiscal, essa parte de emissão de nota, essa parte de documentos que envolve a área contábil, a área fiscal dele, ele às vezes ele está sentado em cima de algo precioso ali, que é um recurso que ele pode utilizar dentro da sua atividade rural, né. Então existe vários estados, nós vamos falar aqui de alguns estados aqui, mas vários estados têm a possibilidade de recuperação desses créditos, tá. E dentro disso, o produtor rural muitas vezes por falta de entendimento ou por falta às vezes de uma assessoria, né, um pouco mais especializada, um pouco mais técnica, mais específica, né, muitas vezes ele não tem acesso a essa informação de saber que ele pode recuperar esse crédito ICMS. E o crédito ICMS é algo válido, né, eu vou falar um pouquinho também aqui do estado de São Paulo, como que a gente utiliza esse crédito aqui no estado de São Paulo, né, o benefício para o produtor rural, e não só para o produtor, porque envolve toda a cadeia do agronegócio. Então o produtor rural, a revenda de máquinas, a revenda de insumos, elas são beneficiadas também com esse incentivo do crédito ICMS. E dentro disso, ele pode estar utilizando isso dentro da sua produção rural. E eu acredito que, para o produtor rural, hoje, a informação, ele entender que ele tem esse benefício, é extremamente importante. E aí, o próximo passo é, claro, correr atrás para buscar esse crédito e desenvolver um trabalho para buscar esse crédito. Por isso que eu defendo muito essa ideia mesmo de o produtor, através desses documentos, buscar recurso em cima disso. Altair, quando a gente fala de produtor rural, é importante lembrar que nós temos produtor rural pequeno, médio, grande, produtor rural pessoa física, produtor rural pessoa jurídica, tem empresa do agronegócio. Isso que você está dizendo vale para todo mundo ou para casos específicos? Tem casos específicos, Divino, e é bem legal essa pergunta tua, porque assim, pô, tudo é produtor rural, sim. Eu tenho a agroindústria, que é produtor rural, ela tem a parte da indústria, eu tenho clientes aqui que tem um abatedor e tem a parte do agro em si, tem a indústria de cana, a usina, e tem a parte do agro, é a agroindústria. E é uma pessoa jurídica, tem a pessoa jurídica na essência, tem o produtor rural, que ele é pessoa física, mas ele, ainda mais agora com o advento da reforma tributária, que tem a classificação produtor acima de 3.600.000 de faturamento, ele já vai ter que ser enquadrado no IBS. Então, esse tipo de produtor, já estamos falando de um grande produtor, faturamento acima de 3.600.000 ao ano, que aí vai ser enquadrado na nova tributação da reforma tributária. Então, esse produtor que é grande, médio, e até quando nós estamos falando de pequeno, eu gosto de falar dos pequenos, porque às vezes nós estamos falando de pequeno, mas esse pequeno é um produtor organizado. O, o produtor, ele tem ali 100 hectares, planta uma parte ali de cultivo de milho, de soja, irrigado. É um cara que tem a sua organização interna ali, produz o ano todo, está sempre produzindo, gastando insumo. E esse produtor, com essa organização, ele também tem direito. Então, até no momento da legislação de hoje, né? E aí, voltando a falar, tá, Divino? Tem estados que permitem a recuperação. Vou dar um exemplo aqui. Estado de São Paulo, Paraná, né? Então, são estados que proporciona que o Mato Grosso do Sul, que esses produtores buscam. Agora, são todos os estados que têm esse benefício? Não, tá? Então, precisa ser analisado. Mas, independente do tamanho desse produtor rural ou da personalidade jurídica dele, se ele é pessoa física ou jurídica, ou se ele é agroindústria, tá? Ele tem esse benefício. Aí, claro, cada estado tem a sua legislação, nós estamos falando de 27 unidades de federação, cada estado tem o seu regulamento, né? E esses dias atrás, Divino, bem interessante assim, né? Só para a gente contextualizar. Eu tenho um cliente que é do Manaus, né? Ele tem lá a unidade de Manaus, eu fui estudar o regulamento de Manaus, tá? E o regulamento de Manaus, cara, ele é muito parecido com o regulamento de São Paulo. Aí eu peguei, estudei, lá tem o benefício do ECREDAC, que é para empresas, tá? E nessa questão da empresa, é uma empresa do agro também, e aí eu fui ver, tem o benefício, só que não tem todos os parâmetros para que a regulamentação, para que essa empresa possa utilizar esse crédito. Então, ou seja, o benefício tem, mas a forma de utilizar não tem. Não tem regulamento, não tem resolução ainda expressa. E aí, para nós, foi água, assim, né? Eu falei com o chefe do posto lá, e ele me trouxe: olha, Altair, nunca ninguém pediu isso aqui no nosso estado de Manaus. Então, eu achei, nossa, oportunidades. Então,
tem estado que tem no regulamentação isso, mas volto a falar novamente, pela falta de informação, muitas vezes um profissional especializado e às vezes o Estado não busca. Quando nós começamos lá atrás, há 23 anos atrás, a fazer isso aqui no estado de São Paulo, nós somos uma das empresas pioneiras do desenvolvimento dessa parte de crédito CMS aqui no estado de São Paulo. Algumas coisas que nós fizemos aqui virou resolução, nós trouxemos algo aqui para dentro do estado, né, que trouxe também, através de consulta tributária, trouxe norte para o próprio regulamento. Então, a gente viu o quanto que era mato alto lá atrás. E aí São Paulo já desenvolveu, e hoje o produtor rural aqui ele pode trocar esse crédito para pagar insumos. E aí depois, se quiser, nós podemos falar um pouco mais. Mas, independente do tamanho do produtor rural, pequeno, médio ou grande, ou ele é uma agroindústria, ou ele é uma revenda, cara, tem o benefício desse crédito. Aí, é claro, aí vem a questão da organização, vem a questão da escrituração, aí são outros pontos que nós vamos ter que analisar, mas o Uhum. benefício acaba tendo. E é legal o ponto que você colocou, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, o cara", você até citou o exemplo aí de 100 hectares, né. Então um produtor de soja de 100 hectares, ele é pequeno, um produtor de HF de 100 hectares é gigante. Então, são as nuances do agronegócio, né. Tudo é bem diferente. Você falou de estados, como é que tá Goiás nessa aí? Cara, Goiás, e é até interessante porque assim, ó, eu não tenho ainda um cliente em Goiás, tá? Então eu não acabei pegando o regulamento de Goiás para estudar bem afinco. Eu sei que tem algumas coisas em Goiás que já. Eu trabalho para as redes John Deere de tratores, tá? E eu sei que Uhum. tem uma rede de concessionária aí que já fez alguma coisa em CMS. Mas, assim, já numa próxima, se você me convidar na próxima, pode ter certeza que eu já vou fazer um estudo aqui de Goiás. Eu quero trazer, assim, como lição de casa e nós debatermos um pouco mais. Eu acredito que você deve atender a rede nacional, a sua audiência, né? Então, assim, os outros Sim. estados, eu já tenho os estados que eu tenho cliente, nós já estamos estudando, mas aí eu te prometo que eu já vou estudar o regulamento de Goiás, para uma próxima vez a gente já está mais afiado aqui com vocês. Garoto esperto esse, já garantiu a próxima entrevista, hein. Boa, boa, gostei. Você vai voltar, Aldair, você é bom, você vai voltar. Os bons sempre voltam. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Eu vi alguns dados que indicam que mais de 70% das empresas, elas têm inconsistências fiscais. No dia a dia do campo, quais são os erros mais banais? Sabe aqueles erros, assim, aquela coisinha que você deixou passar porque era tão trivial, que acabam queimando o dinheiro do produtor rural antes mesmo dele saber que tinha direito a esse crédito? Nossa, muito bom. Por isso que eu sempre falo, a informação, né. Então quando nós estamos falando de erros, né, nós estamos falando de risco, nós estamos falando de possibilidade inclusive de autuação, porque quando você tem um erro, e aí vem uma interpretação do outro lado de lá, uma interpretação errada de um fiscal ou uma interpretação correta, mas com um erro que aconteceu, isso corre um risco de autuação e, consequentemente, multa em cima disso, né? E o produtor rural acaba tendo ônus em cima disso. Então, essa parte de obrigações acessórias, regularidade fiscal, ela é muito importante. E muitas vezes, no agronegócio, o olhar, né? Porque às vezes o produtor ele especializou na produção, tá, Divino? A produção dele, cara, ele tem drone, ele tem as melhores tecnologias para atender o campo, ele tem toda a estrutura de colheita, ele vem aumentando por hectare a sua colheita num processo produtivo. Então ele especializou, ele ficou expert no campo, na terra, na produção. Aí na hora que você vai para os documentos fiscais, ainda tem produtor que guarda documento dentro da caminhonete e leva para o contador no final do ano e quer que o contador faça milagre, tá? Então, ou emite nota lá na fazenda e não emite, às vezes vai vender um gado, vai vender um produto para fora do estado, emite no CPF, não emite na inscrição da fazenda. Então são erros que aí na hora que ele vai buscar algum benefício, a fazenda ela tem uma inscrição estadual, tá? Aqui no estado de São Paulo ainda, o produtor pessoa física ele tem CNPJ. Então, a emissão de nota fiscal ela é tão importante quanto a forma que ele se apropriou e a forma também que ele
aprimorou o processo produtivo. E essa parte da porteira para fora é muito importante para o produtor, porque vai evitar autuação, vai evitar o produto dele ser parado no meio da barreira, aí está lá com o gado, está lá com o grão, parado na barreira, né? Com risco de autuação. E às vezes essas economias, né, é muito importante para o produtor rural, porque, cara, olha o transtorno que isso gera dentro da sua atividade. Isso também no futuro, na hora que ele vai buscar algum benefício, também é um impedimento, porque às vezes a escrituração não está feita corretamente. Então são pontos. E aí não vamos nem falar de imposto de renda, tá? Porque depois tem a parte de imposto de renda, tem produtor rural, cara, que não faz o fluxo de caixa mensalmente, vai lá, chega no final do ano, ainda quer que o produtor faça um milagre, vai emitir nas notas, tá lá vendendo, 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 e não pega as notas de despesas. Aí chega no final do ano, ele tem a possibilidade de fazer de uma forma presumida, mas aí tá com o caixa estourado. Aí ele quer que o contador faça um milagre para ele não pagar imposto. Então, acho que essa profissionalização da porteira para fora também, né, eu vejo que é muito importante o produtor rural se posicionar, né, trazer ali, de repente, um filho para ajudar nessa organização, né, fazer um fluxo de caixa mensalmente, na hora que for emitir as notas, olhar as classificação fiscal, para ele não perder os benefícios de recuperação na hora que ele tem, cobrar do seu contador, porque muitas vezes ele olha para o contador, mas não enxerga com o contador dele. Cara, tem ali a possibilidade de transformar o negócio dele. Só que ele enxerga o computador só com emissão de guia, ele não gosta nem de conversar com o contador, porque acha que o contador vai pedir aumento de honorários. E muitas vezes não, a contabilidade é o processo de transformação, e inclusive agora na reforma tributária, Divino, é um ponto que o produtor rural tem que sentar com o escritório de contabilidade dele, e inclusive cobrar desse contador para ele enxergar como que vai ser após 2026. Como que vai ser em 2027? Será que ele está enquadrado na reforma ou não? Será que ele vai ter que ser o perfil dele, né, como ali o faturamento dele, para quem que ele vai estar vendendo, para a agroindústria, para um abatedor, vai continuar vendendo? Isso tudo envolve em recurso, e aí nós estamos falando de obrigação acessória, nós estamos falando de análise de documentação, de planejamento. Então, assim, tem impactos, eu também vejo que essa mudança precisa ter, Divino. Você falou de CNPJ do produtor no estado de São Paulo. Parece que essa vai ser uma regra agora com a É reforma isso tributária para aí, o país todo, né? é isso aí. Bom, eu quero ver o seguinte, na prática, você já falou do problema, citou, tem um cara que põe lá na caminhonete, realmente tem mesmo, tem gente que faz isso, já vi e conheço alguns que fazem isso. Vamos para a prática. Qual é o primeiro passo para ele se profissionalizar e acessar esses valores? Boa. Bom, eu vou falar em alguns estados que a gente já trabalha, né, e a forma que tem esses benefícios. Então, eu vou pegar aqui o caso, exemplo do estado de São Paulo, tá? Na prática, o produtor rural precisa fazer um credenciamento. Então, esse produtor que está nos ouvindo aqui, ele tem uma propriedade aqui no estado de São Paulo, no Paraná, ou até no Mato Grosso do Sul. Todo esse processo é via Cefaz, tá? O Cefaz de cada estado. No caso do estado de São Paulo, tem a Cefaz de São Paulo. No caso do Paraná, tem o Paraná. No caso do Mato Grosso do Sul, tem no Mato Grosso do Sul a Cefaz. Então, cada estado tem a sua Cefaz. Ele tem que fazer um credenciamento, tá? Nesse credenciamento, aqui em São Paulo hoje é tudo eletrônico, então eu gero um arquivo para a Cefaz de São Paulo. Esse arquivo eu tenho que emitir, colocar todos os requisitos que esse produtor é um produtor rural, como a matrícula da fazenda, se é arrendamento, o contrato de arrendamento, se é um contrato de parceria ou contrato de parceria, a parte de equipamentos, onde a gente vai demonstrar que ele gastou esses óleo diesel, então se ele tem caminhão, se ele tem trator, então todos os ativos da propriedade rural, né, que ele possui ali. Toda a parte de CCIR, TR, então tudo isso aí eu junto essa documentação e transmito isso para a Cefaz. Lembrando, toda essa documentação já é pública, tá? Então ele tem isso, a Cefaz também tem acesso a essas documentação dele, essas notas dele. Eu vou pegar essas notas, que é tanto de saída quanto de entrada, gerar nesse arquivo de sistema e eu transmito isso para a Cefaz. A Cefaz, ela vai analisar essa documentação, com base nisso, a Cefaz vai disponibilizar esse crédito para ele.
tá? Depois que ele analisou, disponibilizou esse crédito, ele tem esse crédito CMS. Eu lembro que antigamente o contador falava para mim assim: "É necessário você guardar os cadernos, os livros, as coisas aí, os documentos por 5 anos". Ainda é preciso isso, Altair? Ainda existe isso ou não? Sim, com certeza, existe. Ixi. E esses documentos dos últimos 5 anos, Divino, ele é muito importante, porque para ele buscar esse direito, ele tem os últimos 5 anos que ele pode buscar. Então, tudo isso aí, assim, essa orientação é bem antiga mesmo: "Olha, guarda o documento por 5 Isso. anos", não pode, tem que guardar sim, é obrigação fiscal, né. Então, assim, tem que cumprir. E o produtor rural pode buscar dos últimos 5 anos esses créditos da fazenda dele, tá. Aqui em São Paulo, Certo. desde 1991, existe uma portaria que chama Portaria CAT 28/91. Ela dá o direito ao produtor rural, desde 1991, a buscar esse crédito. Imagina quanto dinheiro esse pessoal já não perdeu. E ainda no Meu Deus estado do que é céu. muito utilizado isso, e tem muito produtor que ainda não faz a recuperação desses créditos, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa: o que que o fisco monitora que o produtor nem imagina que está sendo monitorado, que ele nem sabe, assim? Sei lá, tem alguma coisa assim que você possa Tem, relatar pra gente? tem. E às vezes a gente depara com muito produtor rural, que ele fala assim: "Cara, eu não vou pedir isso aí não, porque o fisco vai ver", ou "não quero emitir nota fiscal eletrônica, porque o fisco vai ver as minhas humi". O fisco hoje, o produtor rural que vende para a agroindústria, ele não precisa emitir a nota nem do talão e nem fazer a nota eletrônica dele. Por quê? O que vai constar para a agroindústria é a nota fiscal de entrada. E muitas vezes essa entrada ela é informada via CNPJ da Cefaz, e isso já está na base de dados da Cefaz, tanto da Receita Federal quanto da Receita Estadual. Então, tudo aquilo, a não ser que ele venda sem nota. Aí, outros 500, aí nós não estamos falando de coisas corretas, tá? Mas se um produtor que faz as coisas corretas, que ele e vende para uma cooperativa, para uma agroindústria, para um abatedouro, para uma indústria que manufatura ali soja, que gera. Cara, tudo isso que ele faz, eles, por obrigação, eles têm que emitir a nota fiscal de entrada. E essas informações já estão dentro da base da Receita. Então, quando acontece isso, muitas vezes ele não entende, porque essas informações já está dentro da base da Receita. E o que que ele precisa? Agora, ajustar algumas coisas para ir buscar o direito dele. É que nem a reforma tributária. Você está na reforma tributária, hoje, o fisco, né, ele tem que ter apuração para buscar algum benefício de recolhimento, alguma coisa assim, você faz a apuração. Na reforma tributária, o fisco vai ter o split payment, ele vai receber antes de qualquer apuração, vai ser no financeiro. Na hora que qualquer transação financeira, o fisco já vai estar recebendo a parte dele do fisco. Isso é a nova realidade. Então, muitas vezes, por a gente estar preso em algumas situações que o fisco vai ver, eu não quero passar nenhum tipo de informação para o fisco, você está perdendo, às vezes, o benefício, e muitas vezes por falta desse entendimento, né, que às vezes o produtor acaba não tendo, já está com essa documentação já tudo dentro do fisco já, e ele nem sabia disso, né. É interessante isso que está colocando. Eu acho que o tempo foi passando, as coisas foram alterando e muitas vezes algumas mentalidades ficaram, né. É igual aquele cara que antigamente movimentava muito dinheiro em espécie, e aí o dinheiro não passava pelo banco. O dia que ele chegava no banco, ele falou: "Não, o senhor não tem crédito, né, porque o senhor não tem renda, o senhor". Mas ele movimentava um monte de dinheiro, né. E sendo que se ele fizesse a coisa de outro jeito, na realidade, Otário, eu acho assim, cara, o tempo da sonegação, ele acabou. Tá acabando, Você tá acabando. quando você falou de split payment aí, o cara quer dizer, cara, o governo vai receber antes de você, não É interessa, isso aí. né. É o seguinte, não adianta chorar não. Mas voltando para a prática de novo, acho que é isso que o produtor que está ouvindo a gente quer saber. Como é que ele transforma esse crédito em dinheiro na mão para comprar ali um fertilizante, para comprar um diesel, para não ter que muitas vezes recorrer ao banco para esse tipo de investimento?
Boa. Bom, existe alguns estados que permite trocar e estados que não permite. É só para quando ele tiver um débito. Exemplo, um produtor rural ele vai vender um gado ou uma soja para fora do estado, então ele tem débito do imposto na saída dele, ele tem que pagar. Toda a operação interestadual de insumos agropecuário, ele tem um pagamento aí, depende do lugar que ele está, depende da operação, mas ele tem um pagamento de imposto na saída, tá? E ele tem que fazer o recolhimento desse imposto. Então, se ele apura o crédito ICMS, existem estados que permitem ele abater. Então, em vez de tirar dinheiro do caixa, ele usa para bater. Já tem estados, né, que vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo, ele permite, a partir do momento que eu estou com esse crédito no conta corrente, já disponível, já homologado pelo fisco, já está disponível para ele, para o produtor rural, ele pode falar com uma revenda de insumos, uma revenda de máquinas, ele pode fazer uma compra de adubo ou de defensivos, ou comprar um trator, e em vez dele tirar esse dinheiro do caixa, em vez dele fazer um financiamento para pagar isso, ele pega esse crédito e troca e usa uma forma de compensação. Então, ou seja, eu uso esse crédito aqui, que é um crédito oriundo de nota fiscal, de operação de entrada, que foi as entradas de adubo que ele teve na fazenda, o óleo diesel, né, que ele gastou na fazenda dele, gerou esse crédito gerado eu posso trocar a troco de mercadoria. Por quê? Do outro lado de lá, a revenda ou a indústria que pegar, ela vai ter o pagamento do ICMS. Então, em vez dela pegar o dinheiro do caixa e pagar o ICMS, ela usa esse ICMS que ela recebeu do produtor rural, que ela vendeu a mercadoria, ela usa, vem para o nome dela e ela faz o abatimento disso na contabilidade. Parece simples, é simples, não é complexo, tá? Mas é muito eficiente, porque você vai trocar papel por produto. Aquilo que estava na tua escrituração fiscal, no seu imposto de renda, nas suas atividades que você tem que gastar, porque você é um produtor rural, você gasta insumo, você gasta óleo diesel, você gasta adubo. O adubo que ele gasta na fazenda, 4% dele é crédito ICMS que ele paga. Isso hoje é todo o Brasil, qualquer lugar que ele faturar, ele comprou da cooperativa, comprou dentro do estado, fora do estado, ele vai pagar 4% em cima do valor da nota. Então, ou seja, ele tem 4%, gastou 1 milhão, 4% ele tem de crédito. Esse crédito vem para dentro desse sistema de crédito rural ou do sistema do conta corrente dentro da Cefaz. Aí cada estado tem um nome também, um é Socredi, outro... Então, cada estado também tem o seu nome. Então, entra esse crédito para o produtor rural, homologado pela Cefaz, e aí depois a gente pode usar ou para bater no débito da saída ou para trocar insumos. E aí, aqui em São Paulo, ainda ele pode comprar máquinas, implementos, ele pode comprar aparelho de irrigação, ele pode pagar a energia elétrica da fazenda, ele pode comprar aparelhos de irrigação, pivô central, ele pode comprar até avião para pulverizar a fazenda. Isso está no Boa. regulamento aqui do estado de São Paulo. Deixa eu entender o negócio, tá? Esse é o primeiro contador que eu conheço que é psicólogo também. Como é que como é que essa visão do comportamento humano ajuda a convencer, eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que é melhor falar conscientizar o produtor rural a mudar a cultura dessa gestão fiscal na fazenda? Eu vou falar uma coisa para você, tá, divino? Se um Hum, contador quer estudo da ciência do dinheiro e um psicólogo quer o estudo da ciência das emoções, não conseguir trazer clareza para um produtor rural, entender que ele está perdendo dinheiro na propriedade rural dele, que ele está tomando crédito, juro mais alto. Então, assim, é um dever meu trazer essa clareza, trazer esse conhecimento, trazer essa tomada de consciência. É uma mudança de mentalidade, divino. Porque se o produtor rural, como eu disse em momentos anteriores, ele cresceu da porteira para dentro, da porteira para fora, ele não profissionalizou. Então, ele precisa ter uma mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade, muitas vezes, é uma mudança de rota. É entender que, muitas vezes, o recurso... Eu tenho empresas, quando eu fecho aqui com a empresa, se você tira o planejamento tributário dela, ela dá prejuízo.
Ou seja, a operação dela dá prejuízo, você tira o planejamento tributário, recuperação de crédito ICMS, PIS/COFINS, cara, ela dá lucro. Então, ou seja, nós estamos no país que é a maior carga tributária. Vem a reforma com um monte de mudança de tributação. Agora você tinha ICMS, PIS/COFINS, ISS, IPI, agora vem CBS, eh, o IBS, CMS, Seclastrib. Então, um monte de letrinhas, cara, que vem para confundir. Então, se nós não tivermos uma mudança de mentalidade, quando eu estou falando mudança de mentalidade, é mudar, buscar profissionais que conhecem, é estar assessorado por profissionais que realmente estão buscando conhecimento. Produtor rural, pergunta para o teu contador se ele já foi participar de pelo menos algum treinamento sobre a reforma tributária, porque ele está cuidando das tuas coisas. E ele precisa entender sobre reforma tributária, porque o ano que vem você talvez já esteja enquadrado numa nova tributação. Então, é mudança de mentalidade da porteira para fora. Porque da porteira para dentro, ele não precisa de conhecimento, ele já tem, ele é muito bom. Então, essa mudança de mentalidade, e aí, se, meu amigo, se um psicólogo e um contador não puder ajudar, nós estamos enrolados. Tá certo. Tem se falado muito em sucessão, né? Sucessão tem acontecido no Brasil. Esses dias eu até entrevistei uma pessoa, achei interessante. Eu perguntei: o que que você é? Ela falou: sou sucessora em formação. Ela Que está sendo legal. formada para ser sucessora na empresa, uma grande empresa de implemento. Eu achei bem bacana. Então, as cooperativas já têm preocupado com a sucessão, trabalhando com os filhos, trabalhando com as esposas, enfim, esse é um assunto da hora. Qual que é o conselho de ouro que você dá para algum sucessor, para que ele não herde passivos fiscais que poderiam se tornar ativos financeiros? Boa. O sucessor, ele tem um papel muito importante, porque muitas vezes esse patriarca, esse empresário rural, esse produtor rural, muitas vezes ele está ligado a uma visão realmente do pai dele lá atrás. É comprar daquela empresa que ele sempre comprou, a estar vinculado àquele contador que às vezes não se informatizou. Então está na hora desse sucessor sentar e começar a fazer essas perguntas para esse empresário, produtor rural, esse empresário contador. Cara, espera aí, nós estamos estudando sobre a reforma? Não, vai impactar em nós? É começar a fazer as perguntas. E uma pergunta de ouro é, cara, quem está nos assessorando tem realmente a especialidade? Porque você não vai para um médico geral para fazer uma operação de um, de um, uma- algo do coração, de um problema cardíaco. Você não vai no clínico geral, você vai no especialista. Você vai num cardiovascular. Você vai no oftalmologista para enxergar, para entender a tua parte da visão. Então, assim, para a médica, nós temos especialista. E, e não que o contador, ele não seja, ele é importante, mas muitas vezes o contador ele é generalista. E aí, muitas vezes, precisa de um especialista. Então, esse sucessor que está sucedendo, cara, começa a ver, peraí, vocês estão com um especialista assessorando vocês? Não, espera aí, será que não vale a pena a gente fazer uma consulta, conversar, sentar? Porque, de repente, numa conversa, ouvir um programa semelhante a esse, o Agro, o Agro e Prosa, cara, o que que é informação? Muitas vezes, esse sucessor pega um programa desse, olha e começa a fazer perguntas para desmistificar e quebrar uma situação de mentalidade mesmo, de visão, de paradigmas, para mudar a nova realidade. E aquilo que você planta agora, você vai colher no futuro. Então, os sucessores aí que estão sendo formados, e eu gosto muito disso, porque o produtor rural, por essência, ele forma sucessor, porque ele leva o filho dele para a roça, ele forma esse filho ali entendendo a parte produtiva. Agora, é importante esse sucessor entender também, da porteira para fora, essa profissionalização que muitas vezes o agro ainda não tem. Então, é uma tarefa, é algo muito importante, é disruptivo, né? Mas se esse sucessor conseguir vencer isso, ele vai trazer grandes informações, grandes vantagens competitivas para o produtor rural, principalmente com a reforma tributária. Então, essa é a dica que eu deixo aí. E que bom, porque a gente vê muitos empresários criando herdeiros
E o agro, ele cria sucessores, empresários, muitas vezes cria herdeiros, que aí chega lá uma empresa de 5, 3, 2 gerações, chega o herdeiro e acaba com tudo. E o agro é o maior exemplo de sucessão, porque é uma fazenda, 2 fazendas, 10 fazendas, é aquilo, ele aumenta o patrimônio, porque ele foi criado como sucessor. E isso eu vejo dentro do agro, eu tenho muitos clientes meus que é sucessores dentro do agro, e ele consegue multiplicar o patrimônio do pai. E muitas vezes o mundo empresarial, ele cria herdeiros, ele não leva o filho para a indústria, ele não leva o filho para o comércio. Aí o filho fica lá, não vive a experiência. Aí sabe o que acontece, Divino? 5 anos, o cara já quebrou um negócio do pai que demorou décadas para construir. E o agro é a maior lição de aprendizado que nós temos, que é criar sucessores. E o agro, ele é expert, porque os filhos dos produtores, o filho do agronegócio, os filhos são gerados, ele começa cedo. É com trator, você vê nas feiras, eu vou na AgriShow, vou às vezes em feira, vou palestrar, eu vejo lá os produtores lá dando trator para os filhos, levando aquelas coisas, porque ele está inserindo o filho no negócio. E muitas vezes o filho já é um tratorista, já está cuidando da fazenda, está dirigindo para cima e para baixo, ele já está criando sucessores. A minha orientação de ouro, esse sucessor, olhe da porteira para fora, que vai fazer a grande diferença dentro da sua fazenda, incentive o seu filho a se especializar da porteira para fora também. Amigo, obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço. Muito bem. Novos tempos, novas mentalidades, novas ações. Tá aí a lição deixada pelo Altair Heitor, que é contador, psicólogo e especialista em gestão tributária para o agronegócio. Nós falamos sobre inconsistências fiscais que limitam crédito de ICMS no agro. Só lembrando que varia de estado para estado. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Deixe pra gente aí comentários e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.